Boa noite a todos, irmãos queridos. Boa noite, irmã Joana. Boa noite, irmão Rogério. Os demais irmãos que já estão na sala conosco lá, Daniela Edson Dresch, Itamar Souza, demais irmãos que já estão assistindo este hangout e não estão linkados ainda. Deus abençoe a todos vocês e a todos que vão posteriormente assistir a gravação desse estudo também. Fiquem todos com Deus. É um prazer estar com todos vocês aqui, mais uma vez com o nosso querido irmão Rogério, e dar continuidade nesse estudo de Colossenses, capítulo 2. Conosco lá, Daniela Edson Dresch. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos o estudo. Misericordioso Deus e Pai querido, amado que nos altos céus habita, nesse momento nós nos encontramos diante do Senhor, meu Pai, para mais uma vez elaborarmos aqui um tempo precioso de nossas vidas que nós dispensamos no intuito de saber um pouco mais as coisas concernentes ao Teu reino, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, meu Pai, imensamente eu agradeço por estarmos aqui mais uma vez juntos, reunidos, e podermos compartilhar com todos esses irmãos que estão juntos conosco nesta reunião, para podermos aprender mais um pouco da Tua Palavra. Os dias que se cumprem, meu Pai, são desígnios do Senhor. Os acontecimentos que ocorrem durante esses dias estão estabelecidos segundo a Tua ordem e a Tua vontade, meu Pai. Nós sabemos que não cai um fio da nossa cabeça, um fio de cabelo da nossa cabeça, sem que o Senhor permita ou assim saiba. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nossos queridos irmãos, nossos amigos, parentes, por todos nós, meu Pai. Agradeço imensamente mesmo e obrigado orei por isso, meu Pai, por ter voltado a elaborar os estudos aqui de dentro da minha casa. Eu sei que um dia essa casa será ponto de encontro e de estudos para que nós possamos reunir aqui os Teus servos, queridos, filhos, amados. Obrigado por tudo, eu agradeço imensamente em nome do nosso Senhor, o Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. É com o irmão. Graça e paz da parte de Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos amados irmãos e irmãs que nos acompanham de forma direta, aqueles que nos acompanham de forma indireta. Sabemos que muitas pessoas estão acompanhando a gente através dos seus celulares, aqueles que um dia estarão em contato com essa palavra. Deus possa ser honrado naquilo que se faz aqui, então somente nós sejamos de fato um porta-voz da sua palavra e nada mais, nada menos que isso. Nós vivemos uma época, amados irmãos, em que não é necessário se delongar sobre isso, onde a igreja está sofrendo uma influência violenta do mundo. As igrejas estão, de um modo geral, relativamente perdidas em relação àquilo que está ocorrendo, àquilo que é a sua missão. E nós, em meio a tudo isso, corremos o risco de, menos ou mais, também sermos influenciados por esse tipo de comportamento. Já estudamos aqui sobre a travessia que Cristo faz quando Ele atravessa e convida os discípulos a entrarem no barco com Ele. Vimos como isso tem uma aplicação para os dias de hoje, em que é feito um convite para que nós passemos para o outro lado. E dando continuidade ao livro de Colossenses, eu gostaria de comentar aos irmãos um pouquinho antes sobre
a necessidade que nós temos constante de entender que, se bem é certo, nós devemos estar alertas a todos os sinais que ocorrem, existe uma premissa básica que ela deve valer para todo cristão, que é a de que nós somos transformados naquilo que contemplamos. Isso é um fato notório. Então, quando a palavra de Deus diz que é bem-aventurado aquele que fecha os seus olhos para não ver o mal, a palavra de Deus atravessa os séculos e ela é sempre nova, porque a sabedoria de Deus, ela consegue conhecer tudo o que ocorreria no futuro. E que curioso que esse Deus vem e diz a nós, através da inspiração, através da sua palavra, bem-aventurado aquele que fecha os seus olhos para não ver o mal, porque hoje, de fato, só fechando os nossos olhos em determinados momentos para não ver o mal. Os nossos olhos têm sido uma fonte aberta para a ação do inimigo, através da televisão, através dos computadores, através dos outdoors, através das propagandas. É sem dúvida nenhuma um dos sentidos que o inimigo tem trabalhado forte. E se você hoje tenta assistir um noticiário, por exemplo, você só vê o mal. Você vê a corrupção, você vê morte, você vê violência, você vê que, inclusive filmes que se fazem hoje, onde são premiados os ladrões, os bandidos e tudo mais. Você sem perceber, você é arrastado por essa corrente e sem perceber você está torcendo para o bandido, torcendo para o ladrão, para que ele finalmente tenha algum sucesso. Isso é uma coisa notória num tempo em que nós somos de fato transformados naquilo que contemplamos. Mais do que isso, eu gostaria de chamar a atenção para todos que participam conosco, para que tentem voltar ao passado e ver o que ocorreu num passado distante, quando os israelitas, saindo do Egito, atravessando o deserto, foram picados por cobras venenosas. Cada um dos que eram picados tinha apenas um conselho, que era o conselho que Deus lhes dava através de Moisés. A ideia era que eles deveriam contemplar a serpente que estava pendurada numa haste, num madeiro, e contemplando, olhando para ela, eles seriam curados. Não se explicava como seria esse processo. Era um processo que ocorreria única e exclusivamente pela fé. Se tentassem explicar como poderia você olhar para uma serpente pendurada no madeiro e o veneno que estava correndo nas suas veias agora como vítima da picada da serpente não teria mais efeito sobre o teu corpo, isso era absurdamente impossível de se explicar, era algo absurdo de se entender. Por isso, dizemos, era um passo de fé. Mas, curiosamente, também, aqueles que eram picados, eles iam gradativamente ficando paralisados, primeiramente seu pé, depois sua perna, depois o tombo, depois a altura do peito, braços, e a última coisa que paralisava eram os olhos. Ou seja, era um Deus dizendo que até o último segundo, ainda que você estivesse completamente paralisado, ainda os teus olhos poderiam contemplar até o último suspiro da sua vida, os olhos ainda poderiam contemplar a serpente, que naquele caso representava alguém que estaria recebendo todo esse veneno da serpente, todo o pecado do diabo sobre si, e estaria recebendo a pena que a mim e a você seriam prescritas. Essa lição é uma lição bastante simples, mas ela ensina uma verdade que de uma profundidade, irmãos, colossal. A cada momento nós somos feridos pela serpente, o nosso sangue corre misturado ao veneno da serpente, o pecado está enraizado no nosso sangue, enraizado no nosso DNA. E uma coisa só nos é pedida, que contemplemos. E esse contemplar, e é aqui que quero entrar no assunto, esse contemplar, irmãos, é através da Bíblia. A Bíblia é uma autobiografia de Cristo. E o paralelo que quero fazer a todos os amados irmãos e irmãs é simples. Nós podemos estar acompanhando os sinais.
Ameaça de guerra na Coreia, ameaça de guerra na China, ameaça de guerra na Rússia, ameaça de guerra no Irã, o Estado Islâmico se levantando contra o Estado judaico. E, enfim, irmãos, guerras e rumores de guerra, fato. E nós podemos estar contemplando isso o tempo todo. Tenho visto páginas de cristãos que a todo momento estão veiculando este tipo de notícia. E, se me permitem dizer, nós estamos contemplando o pecado. Nós estamos contemplando diariamente esse tipo de problema. E hoje eu falava com uma pessoa que trabalha ao meu lado, e ela dizia, Rogério, ela falou, eu nunca tive tanto medo em toda a minha vida, parece que daqui a pouco vai acontecer aqui do nosso lado. É exatamente o que o inimigo quer. A palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora o temor. E o perfeito amor só é encontrado em Cristo e em Deus. E se nós estivermos contemplando todas essas notícias, o temor vai tomar conta da nossa vida de tal maneira, o medo, que nós finalmente estaremos paralisados e nós não conseguiremos mais ter força vital sequer para pregar o Evangelho. Ao passo que se nós contemplamos a Cristo, porque nós já sabemos, essas coisas vão acontecer e, pasme, elas vão de mal a pior. A palavra de Deus diz que é necessário, inclusive, que venham heresias entre nós para que os sinceros se manifestem. A própria igreja vai ser atacada de forma violenta, com heresias. Nós seremos perseguidos. Será decretada a nossa morte. Nós, irmãos, não se enganem. O mais importante de tudo que está acontecendo agora é entendermos que todo esse movimento para fazer dos fundamentalistas a pior classe no mundo vai recair sobre nós. Não leiam errado, por favor, os sinais que Deus tem permitido que nós leiamos. Todos estes fundamentalistas hoje que são chamados, ou que são vistos como a escória da humanidade, seremos nós amanhã. Porque nós seremos os fundamentalistas que, enquanto o mundo todo se unir, porque finalmente vão se unir, irmãos. Vão se unir, acreditem vocês ou não, todos esses grupos vão se unir. E eles terão um inimigo só. Nós. Todos nós que faremos da Bíblia a única regra, norma de fé e prática em nossas vidas. Nós que tomaremos a Bíblia de forma literal como a palavra de Deus. Nós que pregaremos a vinda de um Cristo vivo, vindo buscar aqueles que lhe pertencem. Nós que pregamos a superioridade da religião cristã, da religião pura, conforme o Evangelho de Cristo. Nós seremos os fundamentalistas, pelos quais finalmente o Estado e a Igreja se unirão, decretando a morte, repetindo o que repetiram com Cristo Jesus. Quando disseram, vocês não veem, e isso foi dito pelo principal líder religioso da época, Caifás. Vocês não veem e não entendem que é necessário que pereça um e não pereça toda a nação? Essa mesma desculpa será levantada de novo pelo diabo e se dirá como eco daquelas palavras. Vocês não percebem que é necessário que morram esses poucos gatos pingados e não pereça todo o mundo? Isso vai acontecer, irmãos. A palavra de Deus não falha. E enquanto isso, o livro de Colossenses se levanta diante de nós com um apóstolo Paulo dizendo com todas as letras: quero que saibam quão grande combate eu tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, pelos que estão na condição de mornos. E a nossa mornidão é tão somente o resultado da nossa contemplação das coisas do mundo. Olhar para as coisas do mundo, sejam elas negativas ou aparentemente positivas, são sempre daninhas para nós. Contemplar a morte só vai me fazer cada vez mais ser um morto-vivo. Contemplar a violência só vai poder fazer com que eu seja cada vez mais um homem violento. Contemplar os sinais da degradação do mundo cada vez mais me farão degradar-me também. É preciso estar, claro, a par do que ocorre, mas não devo contemplar essas coisas. Me bastam 5 minutos na internet para saber o que está acontecendo ao redor do mundo. E daí em diante, eu devo ter pelo menos aí o restante do dia para estar mentalizando as coisas de Deus. Gravando que seja um versículo na minha mente para que ele se levante poderosamente contra
todos os ataques do inimigo. O livro de Colossenses, nós reiniciamos o estudo a partir do capítulo 13, quando é dito a nós: quando vós estáveis mortos, capítulo 2, versículo 13. Quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Esse texto tem sido usado, irmãos, de forma completamente equivocada, mesmo em meio aos cristãos, que leem aqui, havendo riscado ou havendo simplesmente arrogado a lei. Não é isso que o texto está dizendo. Quando nós estávamos mortos nos pecados e na incircuncisão da nossa carne, ele nos vivificou. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Com ele, perdoando todas as nossas ofensas. O pecado, irmãos, ele é perdoado. Ele não é arrancado do coração. Enquanto Cristo continua sua obra de sacerdote e de sumo sacerdote, trabalhando e intercedendo por nós junto ao Pai, e enquanto nós ainda caímos e falhamos, o perdão está posto sobre os nossos pecados. E constantemente, a cada vez que pecamos, novamente Cristo intercede por nós. Pai, meu sangue, Pai. Mas é preciso entender que o pecado só é pecado quando eu entendo o que a Bíblia o chama assim. O pecado é a transgressão da lei. Se não há mais lei, não há mais pecado. Então, irmão, se o pecado, se a lei tivesse sido abolida, como quer fazer parecer o inimigo, não haveria mais pecado na terra. Repetimos, pecado é a transgressão da lei. Como eu sei que roubar é pecado, eu sei porque a lei me diz. Como eu sei que adulterar é pecado, eu sei porque a lei me diz. Não é o Espírito Santo que me diz o que é pecado. O Espírito Santo me convence do pecado, me convence de que eu sou um pecador. Mas é a lei que me diz em que pecado estou. O apóstolo Paulo, mesmo que escreveu Colossenses, é taxativo. Eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. É a lei que se levanta poderosamente apontando o pecado em que eu estou. O Espírito de Deus me diz, você é um pecador. Imediatamente, Deus me permite perguntar, em que estou pecando? A lei é que vai me responder. E aí, o versículo 14, devidamente colocado no seu lugar, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. A lei, como uma ordenância arbitrária, era contra mim. A lei pura e simplesmente me condenava. A lei simplesmente dizia, matou, vai morrer. A lei pura e simplesmente aguardava que um ser humano desse cumprimento à justiça que ela requeria. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, nada mais deve o ser humano a Deus em relação à lei. Por quê? Porque um ser humano cumpriu o que ela requeria. Então ela não me condena mais. A lei que me condenava não mais me condena em Cristo Jesus. A partir do momento que abandona Cristo, imediatamente ela passa a me condenar de novo. É em Cristo Jesus que somos perdoados. É em Cristo Jesus que somos vivificados. E não é o que ele fez por mim, mas o que ele faz em mim constantemente que me dá a certeza disso. Gradativamente. Enquanto estou com Cristo, por isso diz o texto, nenhuma condenação há, não para os que aceitaram a Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tempo presente. Enquanto estou com Cristo, esta cédula está riscada e não me condena. Ela não ordena mais. Ela é uma promessa para mim. Então aquilo que era uma ordenança passa a ser uma promessa.
Quando eu lia não mates, hoje eu leio não matarás, como uma promessa. Se tu aceitares a Cristo no teu coração, se aceitares a promessa de um Deus que disse, escreverei as minhas leis no teu coração, deixa de ser ordenança e passa a ser uma promessa. Ela não me esmaga mais, ela agora está no meu coração e eu com alegria a entendo. E diz o texto ainda, versículo 14, a qual de alguma maneira nos era contrária. Não diz o texto a qual nos era contrária. Diz que de alguma maneira nos era contrária. Por que de alguma maneira nos era contrária? Porque embora a lei vivifique, e a lei vivifica, porque ela não vem, ela mata para vivificá-lo. Embora a lei vivifique através do Espírito de Deus, primeiro ela precisa matar você. O cristão, ele tem que ser semente. Mas antes que ele possa frutificar, ele tem que morrer. E é a lei que vai matá-lo. Vai matar o eu. Eu penso que sou bom, a lei me prova que eu sou pecador. E ela me mata. Por isso, o apóstolo Paulo o tempo todo tenta mostrar essa realidade. É preciso, de fato, que a lei nos condene, porque uma vez condenados, nós agora vemos a necessidade de um Salvador, e aquilo que aparentemente me mata, na verdade me mata apenas para gerar em mim uma nova vida. Todos os instrumentos de Deus foram dados para fazer gerar um novo homem. O Espírito de Deus tem o seu papel. A lei tem o seu papel. Cristo, como pessoa física, tem o seu papel como mediador. O Espírito de Deus tem o seu papel como intercessor também, trabalhando no coração do homem. Todos têm o seu papel e um não entra no papel do outro. A lei não agride o papel do Espírito de Deus, não faz o papel do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não faz o papel da lei. A palavra de Deus diz, a finalidade da lei é Cristo para todo aquele que crê. A finalidade, irmãos, a Bíblia de Jerusalém traz o termo, a finalidade da lei é Cristo para todo aquele que crê. E muitos têm lido, o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê, como se fosse fim de término. Não, é fim de finalidade, é fim de meio. A finalidade, a lei tem uma finalidade. Como um espelho, ela mostra o meu pecado, mas ela não me limpa porque esse não é o papel dela. O papel dela é mostrar o meu pecado. Eu não conheceria, repito, a cobiça se a lei não me dissesse, diz o apóstolo Paulo. Então, a lei pura e simplesmente como um espelho mostra a minha sujeira. Mas quando eu tento limpar-me com a lei, ela me diz, não é o meu papel. Vai para a água da vida e ele vai te limpar. A água da vida é Cristo. Por isso, a lei tem uma finalidade, levar-te a Cristo. E esse é o papel dela. Por isso, de alguma maneira, ela nos era contrária. De alguma maneira, por quê? Porque ela, para me dar vida, primeiro tem que me matar. Então, ela é como que contrária a mim. Segundo lugar, porque eu, enquanto não aceito a Cristo Jesus, ela me condena. E terceiro lugar, ela de alguma maneira me é contrária, por quê? Porque em vez de ler a lei como letras que vivificam, eu vejo como letras que matam. E aí eu sou contra ela. E aí o mundo cristão se levanta dizendo, a lei é pesada, o jugo da lei é pesado. Enquanto Cristo, a plenos pulmões, tenta nos ensinar, tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve. Este jugo é a lei também. A lei de Deus é leve. É uma lei santa, é uma lei justa, é uma lei boa. Como pode uma lei santa, justa e boa ser chamada pelos homens de um jugo pesado? Será que as coisas santas de Deus são pesadas? Será que as coisas justas de Deus são pesadas? Será que as coisas boas de Deus são pesadas? Basta pensar e nós veremos que de fato é o que o apóstolo está dizendo. Ele atirou, diz o versículo, do meio de nós, cravando-a na cruz. Na cruz ele cravou aquela lei que me condenava. Na cruz ele cravou aquela cédula que me era contrária, aquele débito que eu tinha com Deus. Ele pagou. E é isso que nós entendemos. Aí nós começamos a verificar
uma realidade precisa. O irmão Itamar diz aí, a lei do Velho Testamento foi criada para os judeus, não serve para os brasileiros, nós temos nossas próprias leis. Irmão Itamar, se nós queremos ser brasileiros, o irmão tem razão. Mas se queremos ser cristãos, a lei é a lei que Deus nos deu. A graça, como um favor imerecido, jamais poderá substituir a lei. Agora, versículo 15. Despojando os principados e potestades. Do irmão Rogério. Oi. Rogério, se você puder voltar na colocação que você estava fazendo a respeito do comentário do irmão Itamar, que cortou dessa parte. O irmão Itamar coloca aí que a lei do Velho Testamento foi criada para os judeus, não serve para os brasileiros, nós temos nossas próprias leis. Né? Eu comento apenas que o irmão Itamar está certo se nós queremos ser brasileiros. Mas se nós queremos ser cristãos, né, e o apóstolo Paulo diz, não é judeu o que é na carne, mas aquele que é no coração. Todos nós somos judeus espirituais. A Bíblia chama de judeu o cristão nos dias de hoje. Então, a lei do Velho Testamento, na realidade, porque não existe Velho Testamento, existe um testamento, que é o testamento que foi escrito no passado, e existe o testamento que foi assinado em sangue por Cristo Jesus. Não há, então, o Velho Testamento. Esse é um termo que se usa, que se criou para dar a ideia que exista Novo e Velho Testamento. Não. Pura e simplesmente nós temos o testemunho assinado por Cristo a partir da sua morte na cruz do Calvário, e esse mesmo testamento, que antes que ele morresse na cruz do Calvário, era apenas por promessa. Né? O Itamar ainda comenta, a lei foi dada por homens, a graça foi dada pelo Salvador. A lei foi dada por Deus no Monte Sinai, o próprio Deus escreveu com a sua própria mão, e finalmente, né, a graça veio em Cristo Jesus. A lei foi dada pelo Pai, escrita com o seu próprio dedo na rocha, como um exemplo de eternidade, e o favor imerecido vem através de Cristo Jesus, que pagou o preço que essa lei requeria, mas não pagou o preço que a lei requeria para que nós voltássemos a transgredi-la. Ele não somente é o nosso Salvador, mas ele é também o nosso exemplo. E ele deu o exemplo a nós, guardando a lei. Eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor, disse ele. Todos aqueles que procuram guardar os mandamentos de Deus permanecem no seu amor. Né? Enfim, continuamos. Portanto, versículo 15 agora, né? Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Né? O inimigo dizia, até que Cristo viesse morrer na cruz do Calvário, obviamente o inimigo acusava o Israel de Deus, o Israel espiritual de Deus, como diz o irmão Robson Lira. Por quê? Porque a lei, aparentemente, não encontrava a justiça que dela era requerida. Finalmente, Cristo vem e expõe publicamente todas as potestades e principados. O diabo tentou derrubá-lo o tempo todo, tentou fazê-lo, né, o tempo todo transgredir a lei de Deus, mas não conseguiu. Foi despojado, não só ele, mas todos os demônios, inclusive, que quando faziam frente a Cristo, eram expulsos e publicamente ficaram, né, expostos diante de todos aqueles que quiseram ver a ação de Cristo através disso. Então, através da vida de Cristo, através de uma vida de obediência ao Pai, os principados e potestades foram completamente expostos. Por quê? Porque o próprio inimigo e os demônios foram expulsos do céu pela desobediência. Então o inimigo, aqui na terra, também continua o seu trabalho, ensinando os homens a desobedecer, mas finalmente Cristo vem e prova que é possível guardar a sua lei, e não apenas é possível guardar a sua lei, mas ele guarda a lei e a justiça se satisfaz. Só um segundinho, meu Marcinho. Então, no versículo 15,
né, ficar claro esse despojo que aconteceu, uma vez que o inimigo ali, né, finalmente leva os homens a crucificar a Cristo, e fica claro, né, qual era o seu objetivo o tempo todo. Como isso ocorre, vejam o versículo 16. Portanto, uma vez que os principados e potestades foram despojados, uma vez que Cristo guardou a lei, portanto, ninguém julgue o irmão Robson, ninguém julgue o irmão Pedro, ninguém julgue o irmão Itamar, ninguém julgue o irmão Marcílio, ninguém vos julgue, veja que ele está dizendo aos irmãos, né? Aos irmãos, ninguém vos julgue pelo comer. Então, o irmão Marcílio acredita que pode comer tal coisa, o irmão Itamar crê que pode comer tal coisa, o outro irmão não crê que pode comer tal coisa. Ninguém julgue. A questão não é o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve comer. A questão é ninguém julgue sobre isso. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. O irmão gosta de vinho, o irmão gosta de pinga, o irmão gosta de refrigerante, o outro irmão gosta de suco. Não está aqui em cena o que pode e o que não pode. O verdadeiro cristão sabe que não deve beber bebida alcoólica. Ele sabe disso. Agora, a questão é que, ainda que o meu irmão tenha dificuldade com a cerveja, com o vinho, seja com qualquer bebida, eu não tenho o direito de julgá-lo. Essa é a questão, irmãos, que está sendo tratada aqui. Ninguém vos julgue pelo comer. O apóstolo Paulo, veja que interessante, ele diz, bom é não comer carne, mas se comer carne escandaliza o meu irmão, então não como carne. Veja que ele, brilhantemente e com equilíbrio, ele coloca o seguinte, eu não vou julgar, eu acredito que é bom não comer carne, mas se o irmão, né, acha que pode comer, bem, e se eu ao comer escandalizo o outro, então não vou comer. Isso é equilíbrio, irmãos. A questão é exatamente essa. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa. O irmão acha que deve comemorar o Natal. O outro irmão acha que deve comemorar o aniversário. O outro irmão acha que pode comemorar o Dia das Mães. Outro irmão acha que não. Tem irmãos que têm já sabedoria suficiente para saber que o Natal é uma festa pagã. Particularmente, eu não comemoro o Natal, eu entendo que ela é uma festa completamente pagã. Mas não é por isso que eu vou condenar ou julgar o meu irmão que ainda, dentro da sua simplicidade, daquilo que ele tem por sabedoria, ainda comemora. Não fui chamado por Deus para julgar. Ninguém vos julgue por causa da lua nova. Você acredita que as festas de lua nova valem a pena guardar como um exemplo daquilo que Cristo ensinou? Amém. Ninguém te julgue por isso. Você acredita que não? Amém também. Ou dos sábados. Você acredita que no sábado pode fazer determinadas coisas? Você acredita que no sábado não pode fazer determinadas coisas? Não se julga. Esse é sempre a questão que está sendo colocada aqui. Sobre comer, beber, dias de festa, lua nova dos sábados, não devo julgar o meu irmão. Essa é a questão. O irmão Itamar coloca em não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. Certo, mas não é para julgar o irmão, e sim é para julgar a doutrina, é para julgar o que se faz. Não o irmão. Essa é a questão. Julgar, nesse caso, é... O irmão me pergunta, sábado ou domingo? Julgue segundo a reta justiça. A reta justiça é a lei de Deus. Eu devo julgar pela lei de Deus. O que é que a lei de Deus diz? A lei de Deus diz que pode adulterar? Diz que não. Então, segundo a reta justiça da lei de Deus, eu digo, não pode adulterar. Mas eu não posso julgar o meu irmão. Esse é o ponto. E note, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O melhor sábado... E o som novamente. O irmão Rogério, vamos esperar o áudio dele voltar.
Tá sem áudio, irmão? Quando você ia falar e note, cortou. Ok. E notem então que o texto diz, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amados irmãos, o que é uma sombra? Então, imaginem que eu dissesse assim, irmãos, prestem atenção, porque o que o irmão Marcílio é aqui na terra é uma sombra do que ele vai ser no céu. Todos os cristãos de Deus são aqui na terra uma sombra do que serão um dia no céu. A melhor comida que você comer aqui na terra, imagine aqui que você comeu de forma magnífica aqui na terra, conforme Deus quis. É apenas uma sombra do que você vai comer no céu. Imagine que você só bebeu aquilo que você aqui viu como extremamente saudável. É uma sombra do que você vai beber no céu. A água que você vai beber aqui não se compara à água que você vai beber no céu. Por isso é sombra. Os dias de festa, a melhor festa dos tabernáculos ou de lua nova, qual você quiser guardar aqui na terra, não será uma sombra da festa que você terá no céu. A Santa Ceia, que é uma festa solene ao Senhor, não é uma sombra aqui na terra daquela que nós teremos no céu. O melhor sábado que você guardou nessa terra não é senão uma sombra do sábado que você vai guardar um dia no céu. É isso que a Bíblia está falando. E não forço em nada aqui o entendimento. Nós precisamos aprender a ler o que está escrito e não o que eu acho que está escrito dentro da palavra de Deus. São sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Tudo aquilo são sombras, mas o corpo, a verdadeira igreja, é de Cristo. De novo, por isso não devo julgar. Porque o corpo pertence a Cristo e não a mim. Ninguém, vejam irmãos, ninguém vos domine ao seu bel prazer. Veja do que está sendo tratado o tempo todo o assunto, com pretexto de humildade. Fazendo-se de humilde, chega para você e diz, não, você não pode fazer isso no sábado. Não, você não pode beber isso. Não, você não pode comer aquilo. Pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. São os que têm uma carnal compreensão que tentam julgar o povo de Deus pelo que come, pelo que bebe, por causa do sábado, por causa da lua nova ou por causa dos dias de festa. É disso que está sendo tratado. Ninguém domine vocês, diz Paulo, meus irmãos, a seu bel prazer, por sua própria vontade, com pretexto de ser humilde, porque não é humilde quem faz isso. Quem julga não é humilde, é orgulhoso, mas tem pretensão e pretexto de humildade. Culto dos anjos, como se conhecesse de fato um culto dos anjos, que são soleníssimos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Tem uma compreensão carnal das coisas espirituais e por isso se julga no direito de julgar os irmãos. Não ligado à cabeça, não está ligado a esse corpo que busca fazer a vontade de Deus, da qual todo corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, note, agora ele vai falar das coisas do mundo. Até aqui ele falou das coisas do céu. Ninguém vos julgue pelo comer, beber, dias de festa, lua nova ou sábado, todas coisas celestiais que são sombra das coisas futuras no céu. Mas no 20 ele vai falar das coisas do mundo. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que estes homens, na sua carnal compreensão, carregam vocês ainda de ordenanças, como se vocês vivessem no mundo? Lembrem-se, amados irmãos, que nada há de novo debaixo do sol.
Os fariseus, no passado, diziam o seguinte: você não pode carregar ou dar mais que 1000 passos em dia de sábado. Jesus curou no dia de sábado um homem que era paralítico há 38 anos. E disse a ele: toma teu leito e vai para tua casa. Este homem sai faceiro. Imagine a alegria no coração desse cristão, que pela fé recebe o que Cristo lhe dá, e sai faceiro com o seu leito debaixo do braço. Quase que podemos ver esse homem pulando de alegria, porque há 38 anos não conseguia andar. E ele se depara agora com um pastor, na sua carnal compreensão, olha para ele e diz: você não sabe que não se deve levar um leito no dia de sábado? Carnal compreensão. Não havia entendido a lição de que o sábado foi feito para o homem e não o contrário. O sábado foi feito como um dia santo, justo e bom, para se fazer o bem às pessoas. Cristo mostrou como se guardava o sábado. E aquele homem ali, julgando não só aquele que havia sido acabado de receber a vida através de Cristo, para poder andar, mas julgando o próprio Cristo que havia curado aquele homem em dia de sábado. Carnal compreensão. Por isso, se repete. Hoje muitos, na sua carnal compreensão, tentam subjugar o povo livre de Deus, dizendo exatamente isso. Se, pois, estáis mortos com Cristo contra os rudimentos do mundo, por que vos carregam? Está falando desses homens que tentam carregar o povo de Deus, ainda de ordenança, como se vivessem no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseias. A questão aqui não é, irmãos, a questão aqui não é, repito, o que se desvia para a esquerda, mas é o que se desvia para a direita. Quando Deus diz para você não fazer tal coisa, que as pessoas vêm e tentam aumentar aquilo que Deus disse. Lembre-se que o livro de Apocalipse traz duas advertências. Aquele que retirar a parte do livro, eu retirarei dele a parte da árvore do paraíso de Deus, e aquele que acrescentar, eu lhe acrescentarei os flagelos neste livro. O inimigo trabalha de duas formas. Deus te dá uma promessa, Deus te dá leis, o inimigo vem e tenta fazer dessas leis um peso que ninguém pode suportar, acrescentando aquilo que nela não cabe, e outros tirando. Sempre o inimigo trabalhará assim. O inimigo não quer o equilíbrio, mas nós precisamos ter um equilíbrio. Entender qual é o papel da lei e entender qual é o papel da graça. Isso é equilíbrio. Tais como: não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo. Veja que está falando aqui disciplina do corpo. Não está falando do verdadeiro homem espiritual. Está falando daquelas questões onde como os fariseus faziam. Coavam um mosquito, né? E Jesus disse: vocês coam um mosquito, porque eles entendiam que não podiam comer um mosquito para não se contaminar. Jesus diz: vocês coam um mosquito e engolem um camelo. E é isso que nós precisamos entender. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, muito preocupados com o corpo, esqueciam o espiritual. Mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Queremos entender as epístolas de Paulo, precisamos entender o que acontecia no passado. Entendendo o que acontecia no passado, entendemos o presente também. Aqui é um alerta contra os fariseus, contra os pastores que sobrecarregam o povo de Deus de ordenanças. Sejam essas ordenanças com esses pastores hoje que roubam a igreja de Deus, que dizem: não, você tem que dar o teu salário, você dá o teu aluguel para você ter uma casa nova. Sobrecarrega financeiramente o povo de Deus, sobrecarrega
doutrinariamente o povo de Deus, inventam ideias o tempo todo, todas essas coisas que, como faziam os fariseus no passado, apenas para a satisfação da carne. Os fariseus se julgavam santos, se julgavam incontaminados. Então, o tempo todo, eles apareciam com pretexto de humildade a todos, mas no fim eram de fato, todos eles, pessoas que o tempo todo se apresentavam, né, como pessoas boas, mas tudo para a satisfação da carne. Quando davam dinheiro para a igreja, o faziam para que todo mundo visse. Por isso Jesus diz que se comprazem e orar nas praças. Nas praças eles paravam para ser vistos por todo mundo que eles estavam orando. E Jesus dizia, quando vai orar, fecha a tua porta e ora em segredo, não precisa ninguém ver. Jesus também disse, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Ou seja, não precisa ficar mostrando para ninguém. Era o que os fariseus faziam, apenas para a satisfação da carne. Irmão Marcílio, encerramos o capítulo 2, né? E, enfim, fica a critério do irmão agora. Amém, irmão. Amém. Maravilhoso estudo. Será que algum irmão tem algum questionamento a respeito disso, Rogério? Eu acredito que o irmão Tamar talvez tenha, né, alguma, eu não sei, eu vi aí que ele colocou as 2 tribos, eram 12 quadrilhas que matavam, saqueavam, estupravam crianças. Confesso que eu não sei, né, o que isso tem, onde é que isso se encaixa no que estamos falando, né? O Criador é amor, não sei, lei versus graça, enfim, né, o irmão está colocando algumas coisas aleatórias, eu confesso que eu não sei se há uma pergunta específica em relação a isso, né? Me parece que o irmão não concorda com o ponto de vista que a gente coloca, né? Deve ser respeitado, obviamente, mas confesso que eu não estou vendo, né, clareza, né, no que ele coloca. Agora sim, ele coloca a lei foi abolida, estamos na graça, né? Esse é o erro, né? É um erro crasso que o inimigo tem impetrado, né, junto a todos os cristãos de hoje, né, que acreditam realmente que a lei foi abolida quando Jesus diz claramente, não penseis que vim abrogar a lei, vim para cumprir. Não pensem que eu vim abolir a lei, eu vim mostrar como se guarda, vim para cumprir. Cumprimento, obviamente, é mostrar como se faz, isso é cumprir, obviamente, né? Então, o irmão Itamar, infelizmente, é só mais um que foi enganado pelos falsos pastores, e, infelizmente, né, a gente vê com tristeza que essas pessoas, elas simplesmente dão respostas, né, ao inimigo que desde lá no céu já transgrediu a lei de Deus e continua fazendo isso. Né? Então, não podemos culpá-lo, não podemos condená-lo, obviamente, mas é triste ver que pessoas, né, com algum conhecimento, pessoas que querem servir a Deus, realmente imaginem em algum momento que a lei foi abolida. Essa lei, por toda a eternidade, ela estava sendo válida, por isso foi que Deus a escreveu, né, na rocha, com o seu próprio dedo, mostrando, né, rocha na Bíblia é sempre sinal de eternidade, né, e, enfim, né, é quase que uma dificuldade para a gente tentar mostrar para as pessoas, né, isso, né. Então, irmão Marcílio, fique à vontade, né. Ok. Talvez ainda falte um pouco mais de estudo e que o irmão Itamar examine com mais cuidado o que realmente está escrito e talvez ele encontre as mesmas direções que a gente tem encontrado hoje, né? Amém. É fato que nós sabemos que somente as pessoas que ele fala sobre a lei aí, somente os servos e profetas que cumpririam essas leis de Deus, né? E por conta do cumprimento dessas leis, teria as revelações contidas no livro do Apocalipse, né? Que é o livro da revelação que foi feita para entregar aos servos, né? E são os servos que guardam as leis. Então, talvez por esse fato que os pastores não tenham condições de trazer
o sonido correto da trombeta sobre as profecias descritas no livro do Apocalipse e nos livros proféticos, né, dos profetas. Marcílio, o irmão Itamar, ele diz, eu desafio vocês a ler João 10 ao vivo. João 10 é um capítulo relativamente grande. Se o irmão Itamar puder dizer que versículo especificamente ele gostaria que a gente lesse, né, nós aqui não temos medo de ler a Bíblia, irmão Itamar. Pode, se o irmão nos colocar aí qual é o versículo que o irmão quer que se leia, será um prazer, né? Nós estamos aqui abertos. Se nós estamos equivocados, né, nós vamos ler aí para que realmente isso fique claro a todos, né? Ele diz que é João 10, eu só não sei o versículo que o irmão, né, gostaria que se lesse, né? Não vamos ler todo o João 10 aqui, porque temos que respeitar, né, o tempo nosso, pessoas que querem descansar, pessoas que já, né, têm compromisso com esse tempo, mas se o irmão puder nos dizer que versículo de João 10, vamos ler com o maior prazer, né? Eu pedi ao irmão Robson que vamos ter mais cuidado, irmão Robson, com as colocações, mesmo o irmão Itamar dizendo que a gente está enganando o povo, nós, na verdade, caminhamos num caminho, e se o irmão Itamar ele não concorda com as coisas que estão sendo ditas aqui, como acontece comigo nos vários estudos que eu faço, eu simplesmente, quando eu vejo que realmente as coisas que eu estou lendo não condiz com as coisas que são claras para mim, eu simplesmente me ausento do lugar e não falo nada para ninguém, porque eu não estou aqui para julgar ou para acusar alguém de alguma coisa, como o irmão Itamar está dizendo aqui que nós enganamos, né? Mas enfim, cada um tem um posicionamento e entendimento sobre as coisas. Ele está colocando aqui, acho que é João de 6 a 16, se quer ver, irmão Rogério? Vamos, João 6 a 16, né? E vamos, nesse momento, eu quero aqui diante de todos os irmãos e de todos que nos assistem, invocar a Deus por testemunha, e Amém. Os anjos dele que sejam testemunhas do que estamos lendo aqui, e que as palavras que eu vou ler e que vou dizer, elas testifiquem contra mim, se o que eu disser é contrário ao que Deus tem ensinado. Assumo diante de Deus este risco, uma vez que a palavra de Deus diz, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Tanto as minhas palavras quanto as do irmão Itamar estarão registradas no livro do céu a partir de agora, testificando contra mim ou contra ele, né, se estamos enganando alguém. João 10, 6, e quero que os irmãos, né, todos que vão participar, digam em algum momento se a lei está sendo referida aqui. Jesus disse-lhes esta parábola, certo? Parábola, fique claro, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. As verdadeiras ovelhas de Cristo ouvem a voz de Cristo, e não dos falsos pastores, não dos ladrões, não dos salteadores. Num primeiro momento, apenas pense, a grande maioria hoje dos pastores ensina que a lei está em vigor ou não? Pensem apenas nisso. Jesus disse, virão muitos falsos cristos e falsos pastores. Pense então de forma rápida e simples. São muitos os pastores que ensinam hoje a validade da lei ou são poucos? Seguimos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Amém? Acreditamos nisso. A salvação está em Cristo Jesus, Ele é a porta. Em nenhum momento dizemos aqui que a lei salva. Testifique-se isso no céu também. Se em algum momento dissemos aqui que a lei salva, né, todos têm o direito de interpelar. O ladrão
não veio senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, o mercenário, em primeiro lugar, é Satanás, que já lá no céu desobedeceu à lei de Deus e ensinou os homens aqui na terra a fazer isso. O ladrão não vem senão a roubar, matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Não me parece que é o que estamos fazendo aqui. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Agora, aquele que diz que me ama e não guarda a lei de Deus é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz que me conhece e não guarda a minha lei é mentiroso e nele não está a verdade. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Esse é o texto. Que o céu testifique se o que falamos aqui é correto, incluindo nossos comentários ou não. Irmão Marcílio? Oi, Rogério, eu caí, voltei agora. O irmão leu todo o texto? Sim, lemos todo. Uhum. Vamos encerrar, irmão Rogério? Vamos. Irmão, ora, por favor. Bondoso Pai Celestial, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de poder ter estudado a Tua Palavra. Te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe cada um dos que aqui participaram dele. Te pedimos que abençoe de forma toda especial o irmão Itamar, que na sua sinceridade e inocência imagina que a lei de Deus não está mais em vigor. Possa o Senhor, pelo Teu Espírito, Pai, assim como convenceu todos nós um dia, possa convencer o Senhor da validade da Tua lei, de uma lei que é santa, justa e boa, uma lei que busca santificar o homem, uma lei que busca fazer o homem bom, uma lei que busca, de fato, fazer com que o homem seja justo. Possa ele entender, Senhor, que a lei é tão somente uma transcrição do Teu caráter, um Deus que é santo, justo e bom também. Toma-nos em Tuas mãos, possa, a cada dia, Senhor, mostrar-nos que, de fato, a salvação está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas a lei é o processo que o Senhor usa também para nos santificar. Também lhes dei os meus sábados, para que saibais que eu sou o vosso Deus que vos santifica. Seja honrado, Pai Celestial, por tua sabedoria, por tua inteligência, por teu amor, e dá-nos o privilégio de aprender cada vez mais com o Senhor. Por Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. 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 Bom, irmãos, agradeço a oportunidade, a presença de todos aqui e voltamos no próximo sábado agora, às 16 horas e 30 minutos. Nós aguardamos a todos os irmãos lá. Vamos provavelmente dar início a um outro estudo. Fiquem todos com Deus e obrigado, viu, Rogério? Deus abençoe o irmão, a irmã Joana Batista, todos os demais irmãos que estão na sala conosco, inclusive o seu Itamar Souza, aí mesmo ele nos acusando aí. Deus tenha compaixão dele e de todas as outras pessoas que também estão nesse mundo aí perdido. Irmão Marcílio, amanhã de manhã eu vou te chamar. Tá ok, eu tô por aqui, irmã.
Pode me chamar. Eu preciso falar com o irmão, tá bom? Amém. 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 Até mais, boa noite e bom descanso a todos. Amém. Amém. Bom descanso a todos. Deus os abençoe grandemente. Amém.